Essa é a parte 2 de Tiskumichi Morning Fantasy, espero que gostem. O alquimista está full tenso por causa dos rumores daquela empresa, mas quando começa a fazer o medicamento, ele fica totalmente concentrado e começa a fazer um encantamento. Mas Makoto ficou indignado por ter ouvido o nome da deusa, então ajuda ele a acabar com o encantamento rapidamente, conseguindo completar os remidos em um único dia, mas recebe a notícia que quando o dono foi dar o remédio para sua esposa, ela o atacou. Então Makoto decide resolver esse problema e no momento que chega no quarto da esposa, ela parte para cima dele na hora, mas como ele não pode machucá-la, apenas a imobiliza e faz dono dar o remédio para ela. Quando ele entra no quarto da filha, ela está se preparando para atacar ele, mas dessa vez ele imobiliza com mais facilidade, mas quando chega na última, ela continua meio sã, mas mesmo assim imobiliza e faz tomar um remédio. Após tudo isso, ele reencontra Miu e Tomoe, e nessa hora são pegos em uma emboscada, que não arranham em ninguém. Então vários aventureiros começam a rodeá-los, e Miu subordinada por 10 moedas de ouro, deixando a luta para os dois. Mas tudo isso foi um plano de Makoto para as duas não destruírem a cidade. Então Tomoe começa a dar um pau em todos, deixando apenas 2. Mas na hora que um deles vai fugir, Makoto o nocauteia. E na hora que um aventureiro número 1, ela derruba facilmente, deixando o cara desesperado, pensando no orfanato de onde veio, implorando por perdão. Mas Makoto diz que ele jogou uma maldição terrível naquela família. Mas Lime diz que foi lançado apenas uma maldição de sono, e diz que quando estava em um bar, foi instigado a colocar a maldição de sono neles, para repensarem suas ações. Então Makoto permite eles ir embora. Após alguns dias, quando Lime se desculpou com Rembrandt, e de algum modo ele aceita seu perdão. Porém o trabalho dele de aventureiro será limitado. Mas enquanto eles estavam de boa, Tomoe aparece falando sobre o orfanato. Lime diz que foi o único lugar que nunca lhe deu as costas, e faria de tudo para proteger aquele lugar. Tomoe dá uma espada para ele, compensando pela qual a quebrou, e chama ele para ser um de seus seguidores, dando muito dinheiro para ele, dizendo que vai proteger tudo que foi importante para ele, fazendo Lime aceitar esse pedido. Quando eles voltam para o subespaço, Emma diz que tem um problema relacionado aos 3, que os guerreiros perderam a confiança em treinar com eles, pois estão deprimidos de conseguirem vencê-los. Então Tomoe vai falar com Dragonoides, e Miu e Makoto com os orcs. Makoto fica ouvindo a conversa deles de longe, onde eles falam que é frustrante treinar com eles, pois o jovem mestre os explode com magia de fogo, e os que resistirem no final acabam indo para os ares também, e se perguntando o que os dragonoides estão pensando, e que eles nunca tiveram a oportunidade de verem o treinamento de outras espécies. Tomoe fala que a situação dos dragonoides é a mesma dos orcs, e já que as espécies não trocam informações entre si, Tomoe dá a ideia de fazer um torneio entre os representantes de cada espécie. Quando a luta se inicia, percebemos a verdadeira força deles, mas no final o vitorioso é o orc, mas Tomoe diz que falta algo para eles, e que está desapontada, e pergunta se eles sabem a razão. Um orc diz que aos olhos dele, isso não foi muita coisa, mas para eles foi uma grande luta. Tomoe fica indignada e diz que não conseguiram nem 10% do que ela imaginava, mas que a verdadeira força deles não podem ser medida por terem lutado contra eles. Então a cada 7 dias, todos irão participar de lutas individuais, e a cada luta os indivíduos serão avaliados. Os orc diz que assim suas técnicas serão reveladas, mas Tomoe diz que não precisam se preocupar com isso, e para eles abandonarem seu orgulho e revelarem suas táticas, buscando um novo patamar, como uma rivalidade amigável, e que aqueles com posições altas serão guerreiros de honra. E para finalizar, Makoto apenas repete algumas palavras de Tomoe, deixando todos motivados. Quando eles vão para a guilda, Miu novamente ficou na frente de Tomoe, em questão de níveis, deixando ela deprimida. A recepcionista faz um pedido para Makoto, que ele treinasse um aventureiro para se tornar sucessor do seu ex-aventureiro número 1. Então Makoto lembra que conhece pessoas acima de level 100, e pede para Tomoe treinar aquele grupo. Quando Makoto vai embora, Tomoe percebe que aquela mulher se parece com alguém que ele conhecia em seu antigo mundo. Então, para que ela não perturbe mais o coração de Makoto, vai treiná-la o mais rápido possível. Após uma saga de treinamento pesados e vários macacos derrotados, Tomoe deixa aquele grupo sozinho, com confiança que agora eles vão conseguir se virar. Quando Tomoe fala isso para a recepcionista, ela fala que é impossível aventureiros de level 100 derrotar tantos macacos. Mas nessa hora chega o grupo da Toa, com aquele desafio cumprido. Makoto pede para Miu pegar umas plantas para ele, enquanto vai atrás de uma loja para vender os seus produtos. Então pede ajuda para aquela empresa, para alugar um espaço numa loja dele, como inquilino. Rembrandt aceita na hora, e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, pois o único motivo dele estar alugando uma loja é para não notificar para o reino. Então Rembrandt fala sobre uma cidade neutra, onde ele pode abrir uma loja. Quando Miu chega na floresta para pegar as plantas, vemos alguns ogros espionando outros humanos, que acabam nocauteando. Makoto estava celebrando a nova abertura de sua loja, e Akina diz que conseguiu anotar a localização de todas as plantas, e que pensaram em trazer uma, mas tinha uma espécie
aparece cuidando da floresta, agora aparece Lid, relatando que dessa vez conseguiu derrotar o orc, após ter mudado seu estilo de combate. Enquanto conversava com o líder dos anões, ele fala que gostaria de ver como são as armas fora do subespaço. Então Makoto dá a ideia dele comandar a loja que alugou, o deixando animadaço. Enquanto Mi e Tomoe percebem que a presença de Makoto desapareceu, mas do nada volta. Então correm até lá o mais rápido possível. Mas ele apenas estava treinando um arco-flecha. Então Tomoe diz que ele morreu várias vezes. Makoto explica como ele faz esse treinamento. Então Tomoe diz que durante a concentração profunda dele, sua consciência oscilou. Makoto continua explicando o que faz. Tomoe explica que a consciência dele foi até o alvo e se reconstruiu. Então Mil diz que as pessoas só fazem isso quando morrem e que ele estava se matando. Makoto diz que ainda está vivo, mas Tomoe fala que o poder dele está aumentando e que ele quebrou o limite de mana que uma pessoa pode ter e que a concentração profunda dele está fazendo sua magia aumentar. E agora o nível de quantidade de mana dele está no nível Deus, e conforme ele ganha mana no subespaço cresce, e se aquela deusa descobrir isso vai querer matá-lo. Enquanto ele andava, ele ajuda um semi-humano que derrubou sua bolsa e percebe o motivo de compará-lo com isso. E nessa hora aparece uma mulher oferecendo aquele tipo de serviço, mas aparece Mil e Tomoe levando ele para um hotel, com elas perguntando se não são o suficiente. Makoto apenas vê elas como família, mas não consegue falar isso. Então as duas tiram a roupa e começam a se despir. Então para se defender ele congela as duas e foge para o subespaço, e aproveita para pegar seu sobretudo, para esconder sua magia. Então Mil aparece e se desculpa pela noite passada. Makoto aceita de boa, mas pede para elas pararem com aquilo, deixando um clima péssimo. Então Makoto fala sobre a espécie que cuida das plantas, e chama Mil para ir junto com ele, deixando ela animadaça, mas enquanto andavam, elas eram seguidos. Então Mil apenas taca suas teias neles, e quando eles chegam na Flores de Ambrosia, Makoto pede para ela não desgrudar dele, deixando ela mais animadaça. Mas o clima é estragado pelos ogras, deixando a Mil putaça, e atrás deles, aqueles aventureiros querendo levar todas as flores. Então as ogras começam a atacá-los. Makoto tenta fugir, mas Mil estava quase surtando. Tomoe estava vendo tudo isso do subespaço, fala que vai criar uma cortina embaixo dos aventureiros, e fala para Makoto dar comida para Mil voltar ao normal. Então ele machuca sua mão e coloca comida na boca dela. Então na hora que as ogras vão atacar, Mil cancela a magia delas, e Makoto destrói suas armas. E nesse momento os aventureiros estão na cidade ilusória. Makoto diz que apenas foi na floresta para conversar, e tem interesse de comprar mercadorias ou fazer um acordo. As ogras vão levar eles até a vila, e se chamam Aqua e Eris. Então levam para o líder dos ogros. Mil fica impressionada por eles não serem elfos. Então o filho do líder, Adono, diz que eles são ancestrais dos elfos, e diz que eles insistem em viver escondidos, mesmo após a barreira do dragão enfraquecer. Ele fala que soube que Makoto é um mercador, mas é estranho ele ter derrotado a Aqua e Eris, e apenas vai embora. Depois de tudo, as ogras querem apresentar seu mestre para Makoto, e nessa hora chega um doido quebrando a parede, sendo Mondo, o mestre da Aqua e Eris, e quando pega na mão de Makoto fica animadaço. Então Mil apenas taca ele para fora daquele lugar. Enquanto o mundo ficava no chão, se perguntava quem é ela. E como o poder não foi ativado com Makoto, Makoto pede para Mil espionar a Dono para confirmar se ele está vivo e coletar informações ao mesmo tempo. Enquanto a Dono andava, Mil percebe que a magia dele é diferenciada e descobre que ele está possuído. E nessa hora, uma mensagem por telepatia cai na teia de Mil, com a Dono dizendo que ninguém irá perceber a conexão deles com os demônios. Após Makoto ouvir isso, pede para Mil trocar de lugar com Tomoe, pois quer confirmar algo. No meio da festa, Mondo tira Lich de dentro de Adono, com o Lich dizendo que o alvo dele é Makoto, que ele não vai sair ileso após aquele feitiço, mas nada acontece com ele, e ainda por cima, consome toda aquela magia, e quase Lich junto, mas decide não matá-lo, e faz Tomoe levá-lo para o subespaço. Tomoe fala como líder, se já o conhecesse, e diz que ele implorou para que criasse uma barreira de névoa, e após ele perceber que era aquele dragão, manda todos eles se ajoelharem, e quando ele fala que é servo de Makoto, todos ficam sem reação. Quando voltam para o subespaço, Lich diz que entrou no corpo de ogro para observar suas habilidades, então Tomoe pergunta o motivo dele se tornado imortal. Ele fala que fez tudo isso para se tornar um Grunt, um ser superior aos humanos. Então ele pergunta sobre o feitiço que Makoto usou. Makoto diz que usou magia negra, simples, mas Lich não acredita nisso, pois consome muita mana, e acaba levantando o tom. Mas Makoto fica de boa e pergunta sobre os feitiços dele. Então Tomoe fala que Lich quer se tornar um Grunt para viajar entre os mundos, mas ele fala que isso é impossível, pois existiram humanos que iam encontrar fendas naquele mundo. Mas após ver outros mundos voltarem ao mundo deles, e aqueles que viveram novas vidas em outros mundos são chamados de Grunts, e são chamados assim porque conseguiram ir para outro mundo, sendo mais as chances de sobreviver em uma viagem dessas são de 10%, deixando o Lich deprê. Mas Tomoe diz para ele servir Makoto, dando esperança para o Lich. Enquanto os aventureiros estavam sendo bem cuidados, apenas reclamaram deles serem semi-humanos, e diz que devem tomar seus tesouros. Enquanto isso, Makoto fazia um pacto com Lich, dando uma aparência belíssima para o homem. E quando Tomoe diz que vai ensiná-lo, ela sente uma dor gigante, e logo em seguida, uma grande explosão, e Tomoe cai no chão sangrando. Quando Makoto chega na
cidade ilusória, ele vê todos no chão machucado ou mortos, e começa a sentir sua magia ao redor daquela cidade, e após isso, aparece uma porquinha, dando colada àquele orc, e dizendo que ele está tentando parar os humanos. Quando ele chega ao local da explosão, ele sente a presença dos aventureiros de outro lado dos portais, e também dos seus companheiros, e lembra que as pessoas só conseguem sumir com sua consciência após morrerem. E quando coloca a mão no portal, vê as lembranças daquelas aventureiras, e percebe que ela fez toda aquela zona, e entra em desespero, e nesse momento aparece aquela mulher. Então Makoto enche o local de névoa, e vai indo com uma cara séria em direção a ela, falando que se arrepende de não ter matado eles. E quando ela tenta atacá-lo, Makoto corta suas mãos. Enquanto ela implora por perdão, Makoto apenas o finaliza, e nesse momento o sentimento de culpa bate, por ter matado a primeira pessoa em sua vida. No dia seguinte, ele fingiu que estava bem, e fizeram uma cerimônia em memória dos mortos, se sentindo culpado por não ter entendido aquele mundo. Quando ele foi visitar Tomoe, diz que ficou satisfeita, pois significa que ele a matou com suas próprias mãos, mas que foi apenas coincidência ele ter conseguido usar aquele poder, e que isso acontece quando se tem uma confiança mútua. Para resolver o problema da cidade ilusória, Makoto decide criar uma divisão especializada e criar uma parede de névoa em volta, para que os mais fracos não tenham contato com os aventureiros. Makoto foi ver onde era a cidade neutra, que será onde iniciará a sua loja, e fala que deseja partir imediatamente, mas para não sair sem falar a verdade, ele revela seu rosto, deixando os dois assustados, mas acabam que eles aceitam, e dizem que continua confiando nele. Então ele vai até o subespaço se despedir delas, e parte apenas com Lich, mas quando eles vão se teleportar, Deus envia ele para o meio do nada, e aparece uma mulher indo para cima dele, conseguindo arrancar 2 dedos dele. Makoto não entende nada, e ainda por cima eles tocam no nome da deusa, então Makoto percebe que isso tudo é culpa dela, e também não consegue comunicar aos seus servos. Então ela vai para cima dele de novo, mas Makoto consegue se proteger e estancar seu dedo. Makoto pergunta por que eles estão atacando, então ela diz que luta pelos demônios em vez dos humanos. Makoto continua sem entender nada, mas ela diz que estão no campo de batalha e não vão ficar de papo. E nessa hora Makoto utiliza seu Kai e vê um grande exército, percebendo que parou no meio da guerra deles, mas como ele não pode voltar, decide lutar, mas não consegue nem tocar neles. Mas como ele está se resistindo bem, eles acham que Makoto está com proteção da deusa, então colocam um anel que anula isso. Mas Makoto diz que não percebeu nenhuma proteção da deusa, mas ele diz que Makoto parou naquele lugar em volta do brilho da deusa. Makoto também não sabe o que aconteceu, mas eles nem tentam entender, e se apresentam Sofia, a matadora de dragões. Após ouvir o nome da Sofia, lembra que ela é conhecida como a aventureira mais forte, e os dois se preparam para ir para cima dele. Então Makoto tira um de seus anéis, ficando muito mais forte, e utiliza a flecha feita pelos anões que conseguiram acertar os dois. Mas Sofia vai em direção a ele, louca para arrancar sua cabeça, mas ele quebra sua espada com um ataque, e Sofia abraça ele, o levando literalmente para as nuvens, soltando ele em um monte de lâminas. Mas ele consegue quebrar tudo, mas fica tão bravo que joga o ataque de água neles, com todos os anéis carregados, fazendo uma explosão tão grande que matou a metade do exército dos dois lados, mas de algum modo aqueles dois saíram vivos. Quando Makoto acorda, ele está totalmente curado, ao lado de Tomoe e Mio, e já está rolando um rumor, o terceiro discípulo da deusa, que destrói a metade dos exércitos, e que utiliza um manto vermelho. Quando ele fala tudo isso para seus servos, o Lich diz que a deusa tentou forçá-lo a lutar contra os demônios. Então Makoto diz que precisa melhorar, utilizar sua mana. Então diz que vai para a academia com Lich e estudar várias coisas. Tomoe muda de assunto e diz que tem que apresentá-lo a alguém, sendo ela o novo fragmento de Tomoe. Mas todos eles têm personalidades diferentes, e diz que dessa vez utilizou um dos anéis de Makoto, para não acontecer igual da última vez. Makoto ficou animadaço e chama ela de Komoe. Tomoe trouxe os ogros para o subespaço, para deixar aquele lugar muito mais seguro. A cidade ilusória foi totalmente construída, e dessa vez tudo está indo certo, e a loja da cidade neutra foi inaugurada, mas já tem um cara reclamando dos funcionários serem semi-humanos. Mas quando o anão pega a faca dela e deixa muito melhor, e quando o cara pega a faca, corta-se o rosto, mas é curado por uma poção. Já fazem um marketing bolado, fazendo as pessoas ficarem interessadas. Makoto foi só perceber mais tarde que causou várias baixas naquela guerra, mas também não percebeu que estavam lá as duas de seu mundo, conhecidos como os grandes heróis. Mas esse encontro ainda irá demorar, e no final de tudo, Makoto aparece full inspirado, e lembra de tudo que aconteceu naquele mundo. Acabou.